nosso devocional passado, nós falávamos a respeito da alegria de dar o ensinamento correto para os nossos filhos e de vê-los vivendo a palavra de Deus, praticando a verdade. A Bíblia diz que não há maior alegria do que essa, do que ver os nossos filhos praticando, vivendo a verdade da palavra de Deus. E para isso nós precisamos aprender não só a dar o bom conselho, mas também, como falaremos hoje, a consagrar os nossos filhos ao Senhor. Fique com a gente, vamos tratar sobre isso. Glórias a Deus, né? Meditação nossa de hoje, Provérbios capítulo 31, versículo de número 2, que diz o seguinte: Ó meu filho, filho do meu ventre, filho que eu consagrei ao Senhor, este é o meu conselho. Provérbios 31, versículo de número 2. Então, no nosso programa passado, nós falávamos um pouquinho dessa mãe que, quando o rei Lemuel ainda é um garoto, ela está ensinando a ele a sabedoria, ensinando ele a palavra de Deus, e quando ele cresce e torna um rei, continua praticando aquilo que essa mãe ensinou. E aqui ela fala, né? Ela vai começar a dar os seus conselhos para o seu filho, né? Que mais tarde vai se tornar então um rei. E ela começa dizendo: olha, escuta o meu conselho, meu filho. Mas ela fala algo aqui que eu quero lhe chamar a atenção hoje, que ela diz, né? Ó filho do meu ventre. Aí ela diz: filho que eu consagrei ao Senhor. E nós precisamos aprender a consagrar, a dedicar os nossos filhos a Deus, a entregar verdadeiramente os nossos filhos ao Senhor. E eu penso que muito mais do que uma simples atitude, né, de apresentá-los na igreja, como é uma prática cristã, e aquele momento muitos chamam de consagrar, né, ou até mesmo numa própria reunião para isso, num ato de fé, nesse sentido, a pessoa consagrar os filhos ao Senhor, como um dia eu fiz, consagrando os meus filhos no altar de Deus. Mas eu penso que muito mais do que uma cerimônia como essa, mas nós consagrarmos os nossos filhos ao Senhor é uma entrega diária dos nossos filhos para Deus. Porque não adianta eu, num momento ali, até em cima do altar, como eu dizia, fazer uma cerimônia consagrando os meus filhos ao Senhor e daqui a pouco, no dia a dia, eu vou encaminhando eles, ou por exemplo, ou pelas minhas decisões assim por diante, para longe dos caminhos do Senhor. Então é uma entrega diária ao Senhor, porque muitos pais ensinam os filhos a serem bem-sucedidos na vida, muitos pais dão uma boa educação, ensinam muitas vezes até uma profissão, né? Se dedicam ali para ensinar um outro idioma e assim por diante, né? Para dar toda a capacidade ali para os filhos, mas fracassam, pois não fazem dos seus filhos servos do Senhor, pois não consagram os seus filhos a Deus. E ainda que eu dê uma boa educação, ainda que eu dê bons estudos e assim por diante, se eu não ensinar a palavra de Deus, se eu não guiar os meus filhos pelo bom caminho, que é o ensinamento bíblico, então eu fracassei como pai. A primeira missão que a Bíblia nos dá como pais e mães é para nós, então, dedicarmos, consagrarmos, encaminharmos os nossos filhos no caminho do Senhor, ensinando a palavra de Deus. E que nós possamos, em nome de Jesus, como essa mãe, fazer isso, consagrar os nossos filhos ao Senhor, entregá-los a Deus. Eu não posso criar os meus filhos para mim, para que as minhas vontades sejam feitas. Eu preciso criá-los para que eles se tornem servos do Senhor, filhos de Deus, façam a diferença na geração deles, em nome de Jesus Cristo. E que possamos sempre orar e consagrar os nossos filhos ao Senhor, mas também ensinar o bom caminho, também ser um bom exemplo
em nome de Jesus. E eu oro por você hoje nesse sentido. Vamos clamar a Deus em nome de Jesus? Se for possível, feche os seus olhos para orarmos. É momento de oração. Pai, na tua presença nós nos colocamos nesta hora e, meu Deus, nós queremos consagrar os nossos filhos ao Senhor. E muito mais do que uma simples oração ou atitude, que isso seja uma prática diária, de levá-los até o Senhor, como um dia Ana fez com Samuel, ó Pai. Mas não adianta entregarmos num dia e no outro tentarmos tomar de volta para nós, mas que essa entrega ao Senhor seja dia após dia, decisão após decisão, e que o Senhor possa fazer dos nossos filhos uma bênção, servos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Que Deus abençoe os nossos filhos, que eles sejam consagrados do Senhor, que eles sejam uma bênção em nome de Jesus. É o que deseja o meu coração para você. E com certeza eles te darão muitas alegrias. Que Deus lhe abençoe, um ótimo dia, um forte abraço. Tchau!